É interessante porque é um movimento que veio de uma resposta social a uma situação que é muito comum, restrição a crédito. O consórcio, por tudo que o Paulo já falou, ele vem se profissionalizando cada vez mais ao longo do tempo. Então, a lei, ela nasceu debaixo de uma dor do sistema. Hoje existe consórcio praticamente para tudo, né? Olá e bem-vindos ao episódio de estreia do Pode Sim, Pode Não. Nesse podcast, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos consórcios. Eu sou Silvana Simões Pessoa, presidente da BAEC, e estou acompanhada por Regina Singilo, vice-presidente. Olá, Regina. Olá, Silvana. É uma alegria estar ao seu lado nessa nova iniciativa da BAEC. Eu estou animada para mergulharmos nesse universo e compartilharmos informações valiosas com os nossos ouvintes. E tenho a certeza de que vamos trazer muitos insights interessantes e esclarecer diversas dúvidas sobre o tema. Vamos começar? Para o episódio de hoje e a abertura desse novo projeto, temos a honra de receber Rodolfo Montosa, presidente do Conselho Nacional da ABAC, e Paulo Roberto Rossi, presidente executivo. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigado pelo convite, Silvana e Regina. Legal estar aqui, Silvana e Regina, e participar desse momento importante, né? Um momento de trazer informações, de crescermos juntos na compreensão desse belo e lindo sistema de consórcio. É uma honra fazer a apresentação dos dois. Eu agradeço vocês por estarem aqui e por aceitarem participar do nosso podcast. É um privilégio para mim poder apresentá-los. O Rodolfo Montosa é o sócio fundador e CEO da BR Consórcios, além de ser o presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, a ABAC. Ele também presidiu a entidade entre 2005 e 2009 e teve um papel muito importante na aprovação da Lei de Consórcios, a Lei 11.795, um marco fundamental para o sistema no país. Já o Paulo Roberto Rossi é o atual presidente executivo da ABAC desde 2009. Além de seu papel na ABAC, o Paulo também foi secretário-geral na Associação Internacional de Administradoras de Consórcio e integrou o Conselho Diretor da Associação Comercial de São Paulo. Para começar, Rodolfo, você pode nos contar um pouco sobre as origens dos consórcios e como surgiu a ideia de compra colaborativa? Lá pelo século XIII, no Japão, começou um movimento que eu poderia dizer talvez tenha sido os primórdios do consórcio. Em japonês eles chamam de Tanomoshi. O que é o Tanomoshi? É uma pequena comunidade de amigos, às vezes de parentes, que se juntavam assim para economizar coletivamente um pouquinho todo mês. E ali, todo mês, um era, vamos dizer, contemplado, né? Eles colocavam dinheiro num fundo comum, usando os termos que a gente tem hoje, né? Mas que naquela época provavelmente a matriarca ou patriarca era o gestor daquele grupo, né? Uma pessoa de respeito e de confiança. E assim eles faziam os métodos de contemplação. Por exemplo, fulano vai casar. Opa, então esse mês vai ser para o fulano que vai casar, precisa da graninha. O outro fulano vai ter neném, então vamos dar para o outro neném. É interessante porque é um movimento que veio de uma resposta social a uma situação que é muito comum, restrição a crédito. E mais ainda, de participação comunitária nos problemas que são conjuntos. Então, eu tenho que lembrar um pouco dessa história lá atrás, que até hoje o Tanomoshi existe em alguns vilarejos e algumas situações, inclusive no Japão, que é um país extremamente desenvolvido, com dinheiro que não falta lá, né? Porque o juro até negativo, às vezes muito baixo, mas a gente percebe que é um movimento naturalmente como uma resposta de uma sensibilidade comunitária, uma situação. No Brasil, não foi muito diferente. Lá na década de 60, a história conta-nos que um grupo de amigos lá do Banco do Brasil começaram aí essa primeira iniciativa, ainda de uma maneira informal, ainda de uma maneira não institucionalizada, sem nenhum tipo de legislação que tivesse ali embasando. Eles se juntaram por quê?
Porque, eu quero comprar um carro. O outro dizia, eu também quero comprar um carro. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui um grupo, cada um põe um pouquinho todo mês e a gente vai comprando. E aí eles sorteavam e faziam dessa maneira. E esse negócio pegou fogo, né? E começou principalmente no segmento de veículos, na década de 60 começou a crescer muito e começou a crescer tanto que já no início de 70 veio o primórdio da legislação que ia regular isso, né? Mas foi assim que começou, lembrando um pouquinho da história, de uma resposta inteligente a uma necessidade coletiva de acesso a crédito de uma maneira barata, de uma maneira acessível, de uma maneira inteligente, né? O consórcio ele nasceu desde o início como uma resposta inteligente a problemas e a situações. E que continua sendo assim, né? Uma compra consciente através da colaboração de todos. É incrível. Eu não conhecia essa história do Japão. Então, o consórcio, que é um produto nacional, um produto brasileiro, tem uma inspiração japonesa. É isso, né, Rodolfo? Século XIII. Pensa que passou muito tempo de lá para cá, hein? Que legal, muito bom. Paulo, como a regulamentação e as mudanças legislativas ao longo dos anos impactaram a forma como os consórcios são estruturados e administrados? Bom, conforme o Rodolfo comentou, a gente começou lá, a primeira lei foi a Lei 5768, lá em 1971, depois teve uma regulamentação em 72, e aí ao longo do tempo, quem que cuidava do consórcio naquela época, né, da normatização e da regulação, era a Secretaria da Receita Federal. E ela exerceu essas funções, essas atribuições, até 30 de abril de 1991. A partir de 1º de maio daquele ano, o Banco Central, então, assumiu a normatização, regulação, fiscalização, supervisão da atividade consorcial. E ele começou a editar regras bastante rígidas, algo totalmente diferente do que a Receita Federal vinha adotando, vinha implantando. E é claro que houve, né, aquele baque por conta das administradoras, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei lá em 1989 na BAC, nós tínhamos 550 administradores de consórcios. Se a gente verificar o que aconteceu hoje, estamos com 133. Então, houve uma redução. Por quê? Porque o Banco Central adotou uma nova filosofia, né, com regras bastante rígidas, com a obrigação de as administradoras enviarem, né, muitas informações ao Banco Central, edição de circulares e de cartas circulares, e isso acabou persistindo ao longo do tempo, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre uma nova resolução, que é a Resolução 285. Aí nós tivemos a edição da Lei 11.795, Lei dos Consórcios, carinhosamente chamada de Lei Rodolfo Montosa, porque nós temos aí o registro da atuação, e eu acompanhei isso muito de perto, da atuação do Rodolfo Montosa durante 5 anos de tramitação desse projeto de lei, que acabou virando uma lei, né, no Congresso Nacional, e eu participei de várias reuniões, a gente, o Departamento Jurídico, outros integrantes da época da diretoria. Então, essa lei, ela dispõe sobre o sistema de consórcios, né? E a partir daí, o Banco Central, que continuou como órgão regulador, fiscalizador da atividade, continuou emitindo. Então, nós temos vamos dizer assim, essa primeira mudança de Receita Federal para o Banco Central em maio de 91. Depois, a edição da Lei 11.795, ela é de outubro de 2008, mas entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2009. E aí, então, claro que houve edição, né, Rodolfo, de várias circulares, cartas circulares, a BAC trabalhou com bastante afinco junto com o Banco Central para a edição, né? Eu me lembro lá que a primeira circular que regulamentou a Lei 11.795 foi a circular 3432 de 2009, né? Então, nós tivemos toda essa evolução. Qual o objetivo? Fazer segurança e transparência nas relações entre consorciados, grupo de consórcios e administrador. Então, houve um aumento dessa segurança jurídica, né? E com regras bem claras. Olha, o que é administradora de consórcio, como é que funciona o grupo, o que é o grupo,
né? Então, nós temos essa relação muito clara hoje entre essas três figuras aí dentro da Lei 11.795. E mais recentemente, o Banco Central, de acordo com o Decreto 10.139, ele também determinou que as entidades aí da administração federal, direta, fundações, autarquias, fizessem a revisão das suas normas, tá? E o Banco Central, então, a primeira norma que ele editou foi a Resolução 285, que entrou em vigor em julho deste ano, e trouxe aí uma consolidação, um aprimoramento dessas normas, né? Eliminou ambiguidades, duplicidades de comandos. Então, essa norma ela vem trazer essa transparência, né, nas relações entre esses consorciados, grupos de consórcios e administradora. Aproveitando que você está falando sobre a história do consórcio, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que vai fugir um pouquinho, mas eu queria ouvir um pouquinho do Rodolfo, que participou e foi esse mentor da lei. Como foi a experiência para você de viver um momento tão marcante? Porque nós vimos que o consórcio, por tudo que o Paulo já falou, ele vem se profissionalizando cada vez mais ao longo do tempo. E a Lei 11.795, ela é um marco muito importante. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. Obrigado pela pergunta, Regina. Eu entrei na atividade de consórcio em 1990. Então, eu peguei o finalzinho da Receita Federal. Quando virou para o Banco Central, até eu tinha alguns conhecidos que atuavam no Banco Central. O Banco Central, vamos falar o que está fora da história, né? Ele não gostou disso, não. No primeiro momento, ele achou que ele não tinha assim, a ver com o sistema financeiro. O Banco Central foi assim, bem indiferente e até resistente. Mas se a gente for pensar bem, se o Banco Central achava que não tinha nada a ver com ele, você imagina a Receita Federal, porque a Receita Federal ela é um órgão de arrecadação. Ela está focada em arrecadar, em fiscalizar o aspecto fiscal, né, do governo, né? Então, Sistema tributário. ela não tem nenhuma relação com o consórcio, né? Até na época havia assim um pensamento, será que não deveria levar para a CVM, né? Porque teria talvez um pouquinho mais, mas também não tinha nada a ver, porque Comissão de Valores Imobiliários não tinha a ver com consórcio. Consórcio poderia se assemelhar um pouquinho, não exatamente com essa figura, a uma instituição de arrecadação pública de recursos, né? Não era exatamente, mas e aí vem um pouco dessa similaridade e o Banco Central teve que. Mas no início, o Banco Central não sabia nada de consórcio. E muitas vezes os próprios fiscais, antigamente, o atual DESUC, né? Ele já chegava falando assim, nós não sabemos nada de consórcio, mas a gente aprende rápido. E de fato ele foi aprendendo rápido, foi melhorando. Então a gente vai vendo essa evolução, é bonito de ver ao longo do tempo, como de fato é necessário aprimorar, é necessário às vezes enrijecer, é necessário revisar algumas coisas que perdem, e às vezes um timing até um pouco defasado, né? Tem um delay nisso. E quando chegou numa altura do campeonato, a gente sofria muito, porque nós estávamos dentro das normas do Banco Central, mas nós sofríamos comparações com outros institutos legais, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que já nessa altura bastante maduro, etc. E que quando a gente era questionado, quer seja no juizado especial, na justiça comum, nós entrávamos em defasagem. Por quê? Porque você chegava lá e explicava para o juiz falava assim, devolve o dinheiro porque o consorciado ele desistiu, ficou desempregado, enfim, dava as razões dele. Falei, senhor juiz, esse dinheiro, na verdade, ele não é nosso. Esse dinheiro foi usado para contemplar o outro cliente. Ele até entendia, lógico, não, mas onde é que está isso? A gente mostrava, está aqui na norma do Banco Central, está no nosso contrato. Não, isso é infralegal, cumpra-se a lei, código, e a gente só apanhava. E ficava desleal, injusto o sistema. Por quê? Porque o sistema era interpretado de uma maneira bilateral, né? Só de um lado o consorciado, do outro lado como se fosse administrador. Então a justiça ela estava cega nesse aspecto. E ele não considerava o grupo, não considerava os outros consorciados, né? Então a lei ela nasceu debaixo de uma dor do sistema. O sistema estava
sendo mal interpretado pela Justiça do Brasil. Então, ela veio e posicionou o sistema. E participar desse momento foi realmente um privilégio e muitos amigos e muitos colegas do sistema tiveram uma contribuição muito robusta para que isso acontecesse, porque o nosso sistema legislativo ele é bem complexo. Nós temos uma estrutura bicameral, então uma é autora, a outra é revisora. No caso, começou no Senado, depois tem que tramitar no Senado, que foi um desafio enorme, porque tem pautas nacionais, tem assuntos picantes, tem assuntos politicamente mais apelativos, né? Prioritários, né? E todo momento tem isso, né? Então, você introduzir isso na pauta e chamar a atenção do legislador foi um desafio muito grande, mas foi muito legal do jeito que aconteceu. Então, fomos no Senado, tramitou um tempão, depois veio para a Câmara, demorou um tempão para começar a tramitar, até que conseguimos fazer o início da tramitação, que foi de uma maneira mais conjunta, as comissões mista, houve a formação de uma comissão mista, então isso foi mais rápido, voltou para o Senado e finalmente conseguimos a aprovação. Então, privilégio colocar e participar desse processo, onde o consórcio teve, de uma maneira assim, claro, porque as legislações anteriores se referiam ao consórcio. Nós já temos uma menção lá na Constituição, tem lá em 71, alguma coisinha aqui, mas nada que trouxesse o corpo do funcionamento do sistema e apresentasse o sistema da maneira como ele merecia. E a partir disso houve aí a resposta do mercado. Estabilidade jurídica significa que players ficam seguros, consorciado fica seguro, as regras estão claras, então o marco legal foi uma virada de chave. E quando a gente, inclusive, vê os números, a gente vê que antes tinha um platô longo, aquele número de consorciados ativos não passava daquilo e, de repente, a partir da lei houve uma evolução. Mas depois eu peço para o Paulo falar dos números, que ele está mais atualizado que eu. Mas, de fato, isso aconteceu. Então, nós estamos vivendo um tempo muito legal, que é um tempo de uma segurança jurídica para todo mundo que atua, né? Administrador, o consorciado, o próprio Banco Central como supervisor do sistema. Então, fica tudo mais claro para todo mundo, né? É muito importante você falar isso, porque nós estamos assim sendo ouvidos por um público que quer conhecer mais sobre o consórcio. Aham. Então, ter essa tranquilidade de saber que existe uma lei que os protege, isso é muito importante. Aham. Então, não podia deixar de fazer essa pergunta. A gente vai passar agora para um outro bloco, que é o funcionamento dos consórcios. E aí eu deixo com a Silvana. Então, para quem está ouvindo, né, que está ouvindo desse assunto pela primeira vez, Paulo, como é o funcionamento básico dos consórcios, incluindo contribuição, contemplação? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero corrigir, na verdade, a lei entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2009, né? Então, não sei se eu fiz essa menção ou não. Mas voltando aqui, basicamente o O consórcio. Paulo é preciso, né? Ele É. não veio Eu assim, podia ter falado só fevereiro, eu teria é. sido melhor, né? Estamos conversando com duas pessoas que fazem parte É. dessa história, né? O consórcio é basicamente a arte de poupar em grupo, né? A própria lei 11.795 define como um consórcio uma reunião de pessoas naturais e pessoas jurídicas, né? Se reúnem em um grupo administrado, né, pela administradora de consórcio, responsável pela gestão desses recursos e desse grupo até o final do encerramento dele, né? E todos eles contribuem, todas essas pessoas contribuem para um fundo comum, e aí então é um sistema de autofinanciamento, e de forma isonômica o consórcio serve para ajudar as pessoas a adquirirem bens e serviços, né? Nós temos aí a contribuição inicial, né? Basicamente, uma contribuição inicial, que é aquilo que o consorciado paga, né? Através de uma prestação, e a própria resolução 285 foi bem clara agora, tem que ser, a prestação tem que ser de forma nominal ou percentual, em forma de tabela, uma novidade trazida pela resolução 285, em que você vai ter uma prestação inicial, e você vai ter uma contribuição para o fundo comum, uma contribuição para a administradora, que é a taxa de administração, aí você vai ter um fundo de reserva, se houver, e um seguro também, se houver.
Então, é basicamente essas contribuições de todos que ajudam a todos receberem o seu crédito para adquirir bens, né? E a contemplação, ela é muito clara. A contemplação no grupo de consórcio ocorre por sorteio ou por lance, né? Sorteio, todos participam, igualdade de condições, e o lance já depende de um oferecimento de um valor, e de acordo com as regras contratuais, aquele que oferecer o maior valor, convertido em percentual, é que vai fazer jus ao recebimento do seu crédito. E aí eu gostaria de destacar, né, que após a contemplação, o consorciado ele tem ampla liberdade, né, e flexibilidade para a aquisição de bens ou contratação de serviços, respeitado, claro, as categorias indicadas por essa resolução que eu citei, que é a resolução 285. Então, o funcionamento básico do consórcio é esse, né? Contribuições são direcionadas ao fundo comum, e esse fundo comum, então, ajuda todos esses consorciados a adquirirem os seus bens por meio de autofinanciamento. Perfeito, Paulo. Então, na verdade, a contribuição ela é formada por isso: fundo comum, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, às vezes, né? Se for contratado. Muito bom. E aí, o que é legal também a gente explicar, né? Que você pode adquirir o bem que você quiser. Você não está necessariamente obrigado a adquirir aquele bem que está no contrato. Né? Você pode adquirir um outro bem que seja do mesmo segmento, né? Perfeito, perfeito. Rodolfo, me explica um pouquinho, como que as administradoras podem garantir essa transparência e confiança em todo esse processo que o Paulo acabou de falar para a gente? Existem algumas práticas que são adotadas para proteger os consorciados? Me permita voltar um pouquinho lá no sistema japonês, né? Por quê? Porque a figura do grupo de amigos ela ainda existe hoje, né? Às vezes de uma maneira muito informal. E às vezes até leva o nome de consórcio, de maneira super equivocada e perigosa, porque a pessoa, não, é um consórcio, é um consórcio. Mas quem que administra? É o fulano, é o Beltrano, né? Então você põe o dinheiro na frente e você não sabe exatamente quem que está administrando. Então traz muita insegurança. Esses dias eu estava conversando com o pessoal que estava num determinado segmento fazendo grupo de amigos. Falei, opa, calma lá, volta, pensa bem no que você vai fazer, onde que você está pondo o dinheiro, quem que vai garantir. Então, o sistema de consórcio, ele vem primeiro com a força de que a administradora precisa ser autorizada. O Banco Central, ele vai olhar o capital daquela empresa, ela tem que assegurar sistemas de controle, sistemas de funcionamento, ela tem que ter excelência, tem que ter profissionais experientes, tem uma série de qualificações que o Banco Central exige para que ela possa ser devidamente autorizada. Não somente autorizada com níveis de capital compatíveis com o tamanho dela, mas depois ela é fiscalizada. Então, o Banco Central exige relatórios, exige prestação de contas, faz fiscalizações in loco e faz fiscalizações remotamente. Isso também traz segurança. Por quê? Porque a empresa, não somente ela teve que, para começar a ser autorizada, mas para continuar, ela tem que seguir a cartilha. Vamos falar um português mais claro assim, ela tem que estar ali no eixo, tem que estar no trilho. Se ela sai do trilho, ela tem que voltar para o trilho. Então, isso traz tranquilidade. Então, o consumidor, né, o consorciado na ponta, ele tem que saber se realmente ela é autorizada. Ele tem acesso a essas informações a partir do próprio site do Banco Central, que hoje está cada vez mais amigável para dar informações ao consorciado. Na ABAC, nós também fornecemos essa informação, caso seja necessário, o consorciado, o interessado, o cliente final, ele pode até entrar em contato com a ABAC. Escuta, essa administradora existe, ela está autorizada, e a gente tem condição de também ajudar o consumidor, como fazemos isso através dos nossos serviços disponíveis na associação. Com isso, ele entra aí tranquilo. Depois, o que ele precisa saber, o que ele precisa fazer? A decisão dele tem que ser muito consciente. Qual é o tamanho da parcela? Eu posso isso? Eu não posso isso? Né? Eu aguento?
Ou então isso ainda é pouco, eu posso me esticar um pouquinho, vou aprender a me disciplinar, aprender a poupar. Então ele tem que tomar uma decisão compatível com a realidade dele. Aí é interessante, porque o consórcio, ele ajuda a estruturar a família. Às vezes não é só a renda de um da família, pode ser um propósito comum da família. Então vamos juntar, o filho trabalha, a esposa trabalha. Por quê? Porque a gente quer comprar um segundo carro para a família. Então você junta, faz um raciocínio, engaja todo mundo. Então, a partir de uma renda que não é só de uma pessoa, mas passa a ser de 2 ou 3, você acha a compatibilidade e toma uma decisão que seja harmônica com o tamanho do orçamento. E acompanhar o grupo. Acompanhar, ele tem acesso às informações, a administradora manda os extratos mensais, ela manda quem foi contemplado, ele pode ir acompanhando isso. Então, ele tem que entrar no sistema e tem que acompanhar os resultados. Né? A gente tem diversos outros sistemas que não tem nada a ver com o consórcio, mas que tem crescido no Brasil e que está muito ligado a apostas. Então, não tem ninguém que compra uma aposta e não vai ver o resultado, não é isso? Não é assim? Agora, o consórcio é um investimento que ele está fazendo, é uma poupança, é um patrimônio que ele está formando. Então, e ele tem que acompanhar o grupo, tem que saber qual que é a data tal, quando que vai ser a assembleia, eu vou acompanhar, pelo quê? Pela Loteria Federal. Ele vai, ele acompanha, ele pega o extrato, ele entra no site, todas as administradoras fornecem todo tipo de informação, aplicativo pelo celular, ele liga num telefone que também às vezes é acessível, e ele vai acompanhando essa dinâmica do grupo dele, é assim que ele vai ter segurança. Ou seja, o Banco Central assumiu a paternidade do consórcio lá atrás e se tornou um pai presente, porque ele de fato fiscaliza e exigente, mas ele também exige responsabilidade do consorciado, que tem que acompanhar, né, durante todo o processo, durante toda a participação, ele tem que acompanhar o que a administradora está fazendo. E ele recebe essas informações, né? Isso é importante. As administradoras prestam contas disso. E olha que legal, o Banco Central é tão detalhado que até a maneira de apresentar o extrato tem um formato. E as informações têm que ser abertas. Então, a administradora, quando ela manda, por exemplo, o extrato, quer seja por meio digital, às vezes até pelo papel, ela especifica tudo. Ele tem toda a condição de acompanhar, o que é muito bom, né? Eu estou fazendo um paralelo aqui com aquele boletim que a gente tinha na infância, na escola, que vinham as notas, né? Ou seja, a administradora presta contas. Olha, as notas estão aqui, as informações estão aqui. É necessário que você acompanhe. Tem que pedir, né? Porque o filho às vezes não quer mostrar, né? Muito bom. Paulo, quais são os principais tipos de consórcios disponíveis hoje em dia e como cada um funciona? O que pode ser comprado por meio do consórcio? Bom, hoje existe consórcio praticamente para tudo, né? Então, claro que lá, fazendo apenas referência a um pouco da história aí do Rodolfo, o consórcio surgiu basicamente com o veículo leve, né, o automóvel. E ao longo do tempo ele acabou evoluindo para a possibilidade de compra de caminhões, motocicletas, imóveis a partir de 1990. E também trouxe uma novidade a partir da Lei 11.795, que foram os consórcios de serviço de qualquer natureza, né? Então, hoje a gama é bastante ampla, né? Para vocês terem uma ideia, agora no mês de julho, o consórcio, todas as administradoras aí tinham 10.700.000 participantes ativos, né? E se a gente comparar julho desse ano contra julho do ano passado, houve um aumento de 9%. Uma economia que anda de lado. Assim, vamos pegar a quantidade de cotas vendidas e ela foi um recorde praticamente nos últimos 10 anos. Foram 2,5 milhões de cotas vendidas, né? Isso gerou um negócio na ordem de 200 bilhões de reais. Se a gente pegar os contemplados, né? E eu falei lá do sorteio do lance, esse número, quase 990.000 consorciados foram contemplados. Isso trouxe para o mercado um volume de recursos na ordem de 55 bilhões de reais, né? Volume que está aí disponível para que esse consorciado contemplado compre o seu automóvel, compre o seu caminhão, a sua máquina agrícola, compre o seu eletroeletrônico, compre o seu imóvel, compre e até mesmo contrate serviços, né? Então, casar, comprar o casamento. Dá até para pôr cabelo para quem tem pouco a cirurgia cabelo. plástica, né? Essa é uma curiosidade que muita gente tem, né?
Até antes da gente iniciar aqui o nosso episódio, a gente estava conversando sobre a possibilidade dos serviços, né? Você pode comprar hoje tudo através do consórcio, né? Você pode se Exatamente. planejar para fazer uma festa de casamento, ou comprar, como eu disse, uma peruca, para comprar Fazer um implante, né? fazer um implante, né? É verdade, é um implante. Mas assim, você pode fazer qualquer coisa, né? Você Olha, pode puxar uma faculdade, enfim, nós uma nós viagem, tivemos um caso até uma curioso, festa. né, que foi publicado aí numa emissora de televisão, de um casal que recorreu ao consórcio, ao crédito do consórcio, para fazer uma fertilização in vitro. Olha só. Eles iam aí tentando há bastante tempo ter filhos e tal, e aí então o consórcio, né, Procedimento caro, né? é um procedimento caro, então você pode ver que hoje o consórcio permite tudo, né? Até gerar filho, você viu? Até gerar filhos, né? E Posso fazer um parênteses, Pois não. uma coisa que me ocorreu agora? É interessante, nesse aspecto, comparar com outras soluções que tem no sistema econômico. Então, por exemplo, existe uma modalidade que é um tipo de um contrato de compra e venda para entrega futura. E eu vou dar o exemplo de algumas clínicas de cirurgia plástica. Muitas fazem isso. Elas vão lá, a pessoa quer fazer um procedimento. Mas eu estou sem dinheiro. Então vamos fazer o seguinte: você começa, faz um contratinho, começa a dar aqui tanto, e depois de tanto tempo a gente faz o procedimento. A princípio, tudo bem, né? Tem uma relação médico-paciente, a pessoa confia. Mas pensa aqui comigo, se nesse intervalo aquele cirurgião falece, como é que vai acontecer? Para onde foi aquele dinheiro? Quem que vai atrás daquilo? Sim. Então, a gente tem no consórcio um sistema mais maduro, mais seguro. Ele pode continuar exatamente com o médico, porque a administradora não interfere na relação médico-paciente, mas ele faz o consórcio e fala assim: doutor, é o seguinte, estou fazendo consórcio. Quando eu for contemplado, eu quero fazer a cirurgia, quero fazer o procedimento. A gente vê muito nas mídias, hoje em dia talvez nem tanto, mas já aconteceu muito, festas de casamento, bufês que fecham. Você fecha uma festa de casamento com 2 anos de antecedência, vai pagando. Quem garante que o buffet vai estar lá, que aquela estrutura vai continuar a mesma, né? E no consórcio, então, você consegue A gente também aconteceu muita coisa disso, hein? também. E nós Põe temos dinheiro na cases frente, atuais, até de empresas grandes. Então, assim, a gente precisa, o consumidor também precisa amadurecer, precisa ter essa consciência e buscar o sistema de consórcio para resolver, porque daí o aspecto financeiro fica apartado daquele objetivo. E aí ele vai no objetivo, já com dinheiro à vista, inclusive, consegue negociar melhor. E dentro dessa flexibilidade que eu citei, né, e aí falando um pouquinho de consórcio de serviço, porque a pessoa, quando ele entra num consórcio de serviço, ele tem um direito a um crédito. No começo, ele tinha intenção de viajar com a família, né? E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo, os planos mudam. Então, o consórcio traz essa flexibilidade. Após a contemplação, naquele momento ele não está podendo viajar. Mas ele tem lá uma filha de 15 anos, ele quer dar uma super festa para sua filha. Então, o consórcio permite essa grande flexibilidade dentro daquelas categorias que nós citamos aqui. Então, se ele participa de um grupo de serviços, ele pode muito bem contratar outro serviço diferente daquilo que ele tinha imaginado quando ele aderiu ao grupo. E eu gostaria de destacar um pouquinho também a importância do consórcio para os elos da cadeia produtiva, né? Então, vamos pegar aí o setor de veículos automotores, que reúne aí veículos leves, motocicletas, etc. Tal. Se a gente for pegar o peso do consórcio hoje, se comparado aos financiamentos, o consórcio participa com 8% das entregas hoje de veículos leves, né? Se a gente pegar motocicletas, que é o segundo segmento dentro do consórcio em número de participantes ativos, só pede para veículos leves, né? As motocicletas hoje, se a gente pegar o número de motocicletas novas hoje, né, que o consórcio propicia a aquisição, 33%. Se a gente pegar caminhões, 10,3%. Implementos rodoviários, 18,6%. Isso considerando esse período de janeiro a julho, né? E imóveis, a gente falei um pouquinho sobre imóveis aqui, mas também potencialmente o consórcio participa com uma potencial participação de 19,4%, se a gente comparar com os dados
divulgados lá para a Números BCIP, né? muito relevantes e que influenciam muito no mercado, né? Exatamente. Então, o consórcio ele é importante para o consumidor, porque ele propicia aquisição, contratação, aquisição de bens e serviços, mas é bom também para esses outros vários segmentos que utilizam o consórcio, né? Como uma forma de comercializar bens e serviços. E uma coisa que a gente não explorou muito, mas que eu acho que vale a pena citar, é que o consórcio não tem juros, né, Paulo? Exatamente, não tem juros, tem a taxa de administração. Agora, essa taxa de administração, a grande vantagem dela, que ela, além de ser um custo mais baixo comparado a outras linhas de financiamento, ela é diluída ao longo do grupo de consórcios, né? Então, isso não pesa para o consumidor. Aliás, uma das grandes vantagens do consórcio é esse, né? Prazo longo de pagamento, grupos de longa duração. Hoje, de imóveis, a gente chega até 200 meses. Pesados a 100 meses, automóveis a 80 meses, motos a 75 meses, né? E isso é diluído ao longo, aí a prestação é uma prestação que cabe no bolso desse consumidor, né? E aí ele tem essa ampla liberdade e flexibilidade, tem o poder de compra à vista. Você imagina hoje, né, esses 55 bilhões de reais que estão aí no mercado, o quanto que ele é importante para o consumidor, mas é importante também para as imobiliárias, na medida que elas podem vender imóveis, para as concessionárias, para as revendedoras, para as lojas de eletroeletrônicos e para toda essa cadeia aí, esse grande ecossistema do qual o consórcio participa. Isso impulsiona todo o mercado. Aliás, falando em mercado, a gente vai entrar no terceiro bloco, então, que fala um pouco sobre o nosso mercado atual. Vamos lá? Como todo mundo concorda, nós estamos vivendo um momento muito positivo. Paulo, o que você atribui a esse sucesso contínuo do sistema? Bom, o que o Rodolfo comentou, a longevidade do consórcio, no bom sentido, né? 60 anos de atuação no país. E então cabe de citar as suas características, né? Então é um sistema consagrado no país. As pessoas sentem segurança, têm confiança, né? No consórcio. Acho que eu citei um pouco das características do produto, né? Prazos longos, prestações que cabem no bolso, um custo relativamente baixo comparado a outras linhas de financiamento, poder de compra à vista, o poder de barganha que o consorciado tem, né? No consórcio de imóveis, dentro de algumas condições estabelecidas pelo Conselho Curador, a possibilidade de utilizar o fundo de garantia. Mas eu acho que eu citaria outros aspectos também. Hoje nós temos algo que é fundamental para o consórcio, que é a educação financeira, né? Hoje o Banco Central, dentro da sua plataforma do BC Hashtag, tem lá, ele dá muita importância para a educação financeira. Hoje, as administradoras têm que implantar um processo de divulgação da educação financeira também. E dentro do site da BAC, nós temos um site específico que se chama saberfinanceiro.org.br, que tem cartilhas, tem jogos, tem quiz que as pessoas podem utilizar. Então, esse aspecto aí da educação financeira, porque o consórcio está muito ligado a planejamento financeiro, né? Na medida em que esse consumidor entende a importância do planejamento financeiro para que ele tenha uma vida melhor agora e no futuro, ele entende realmente que o consórcio pode ser o melhor caminho para ele realmente realizar os seus sonhos aí de consumo. Posso pegar um pouquinho o gancho aqui? Dentro do que o Paulo está falando, me veio essa figura. O consórcio é um educador. E eu usava um pouco dessa figura, Silvana. Consórcio é um personal trainer. Vamos lá, pessoal, levanta aí, né? Na vida, você tem duas posições em relação a tudo. Ou você é devedor ou você é credor. No aspecto financeiro, as pessoas, via de regra, são devedoras. Elas andam a reboque das suas decisões. Ela quer, mas não pode, está sempre reclamando, acha que nunca deu, porque ela não inverteu o ciclo. E o consórcio ajuda justamente a você inverter de uma posição sempre devedora para uma posição onde você vai ser a protagonista das suas decisões financeiras. Se torna primeiro credora. E aí, o que eu quero, né? Eu vou pegar, carimbar meu orçamento, não importa o tamanho do orçamento.
Todo mundo tem a condição de tomar a sua decisão autonomamente e não simplesmente ser refém. E a hora que você entra como refém na história e dá assim pena de ver as pessoas refém dos juros de cartão, dos juros disso, dos juros daquilo, são elevadíssimos, elas não conseguem, elas ficam sempre sufocadas. O consórcio ele ajuda a dar essa virada de chave. Quando a pessoa começa desde o primeiro salário, é melhor dos mundos. Também não importa o tamanho do primeiro salário. Eu vou pegar X%, é 15%, é 20%. Meu pai sempre falava assim, 30% do salário tem que ser para o futuro. Meu pai sempre falava, desde o meu primeiro salário, eu aprendi a equilibrar as minhas expectativas, porque para gastar, todo mundo está sempre querendo gastar mais do que consegue ganhar, né? Então, se você aprende desde o primeiro, é melhor. E o consórcio, então, é um educador, é um personal trainer, é alguém que te ajuda a virar de ser para sempre devedor na tua vida, você se tornar um credor, um protagonista, quem toma as rédeas das decisões financeiras. Me ocorreu esse negócio porque eu acho que é legal. Perfeito, Rodolfo. Eu acho que também o consórcio ele ajuda a você deixar aquela compra de impulso por impulso de lado, aquele imediatismo do consumo, que nem o Rodolfo falou, né? A metodologia. Exatamente. Acho que a metodologia da educação financeira, né? 50% para despesas necessárias, que é aquela que você não consegue fugir, água, luz, né? As despesas variáveis, né? Que é 30%, ou seja, você pode deixar de abrir mão de ir num restaurante, de fazer algumas coisas assim, né? Fora da curva, e 20% para você fazer um investimento exatamente naquilo que é importante. O consórcio se encaixa exatamente desses 20%. Já que você não consegue escapar dos 50% das despesas essenciais e necessárias, você pode calibrar um pouco, né, desses 30% e investir comprando cotas de consórcio, né, seja para você fazer um investimento econômico, seja para você realizar o seu sonho de consumo, da sua viagem, etc. Tal. Então, o consórcio, eu acho que realmente dá essa amplitude necessária e absolutamente indispensável para o consumidor. Uma coisa interessante também é por que a poupança livre e simples ela não é tão eficaz? Quando você não, então tá, vou separar X reais por mês, vai lá e coloca e vai investindo. Quando você não tem um objetivo, qualquer objetivo vira objetivo para você tirar aquilo. Você está lá, às vezes, anos e anos sacrificando que você nem sabe para que é. Aí vem o filho e pede um negócio. Aí você não consegue resistir. Mas você não estabeleceu um alvo. Por exemplo, você quer comprar e ajudar um filho no início de carreira, vamos supor, o filho está fazendo odonto, né? Então, como é que eu posso contribuir? Então, tá, meu filho, vou fazer uma poupança para comprar o teu equipo, né? Vamos fazer junto e tal, estágio. Você já está direcionando, já sabe para que serve. Hora que se forma, então ele vai ter um recurso, vai poder montar o consultório. Estou dando um exemplo, né? E assim você pode fazer com qualquer coisa. Agora, a poupança livre, simples, a gente não carimba, a gente não destina, qualquer motivo vai ser um motivo para você. É o objetivo final. E aí, porque você não estabeleceu? Então, você tem que estabelecer um objetivo. Eu sou testemunha disso. Quando meu filho tinha 15 anos, eu resolvi que eu ia fazer um consórcio para ele, para quando ele tivesse 18, poder comprar o primeiro carro. E foi o que aconteceu. Então, talvez se eu tivesse economizado esse dinheiro numa poupança ou numa aplicação, eu tivesse gasto ele com outras necessidades. E é aquela brincadeira que a gente faz, né? Exato, aquela brincadeira que a gente faz, né? A gente precisa de um boleto na mão para poder ir lá e pagar, né? Mas assim, é uma compra planejada de fato. E nesse ponto, vocês estavam falando sobre educação financeira, eu quero só reforçar a importância que a ABAEC, junto com a ABAC, que são associações parceiras que trabalhamos juntos, né, sempre, tem um material muito importante, principalmente a ABAC tem um material muito importante sobre consórcio, sobre educação financeira. Então, para quem quer se aprofundar um pouco mais, pode consultar esses sites que vai encontrar muito material bacana lá. Eu vou aproveitar agora o gancho, então, e vou falar um pouquinho aqui, perguntando para o Rodolfo, né? Rodolfo, diante do aumento nas vendas das cotas, esse aumento crescente e progressivo, e dos problemas que eventualmente surgem, porque é normal, como que nós podemos formar profissionais capacitados, incluindo os advogados, para lidar com essas questões no mercado hoje?
a gente está percebendo essa necessidade e, ao mesmo tempo, essa evolução. Porque como desde o sistema legislativo, normativo, também foi crescendo, foi exigindo mais, os profissionais que atuam no sistema hoje, cada vez mais estão sendo pressionados pelo próprio consumidor a dar respostas. Então, por exemplo, profissional de vendas. Hoje ele tem que ser muito mais inteligente financeiramente, tem que saber explicar diferenças, tem que saber explicar métodos, tem que estar ativo, então ele tem que crescer. Advogados, tem que saber, porque a mudança é grande, né? É constante, e a interligação, inclusive, com outras leis, etc., porque as demandas estão aí, não somente para atender as administradoras, mas também para atender os consorciados de uma maneira geral, né? Então, hoje, você faz uma, duas perguntas, o advogado não sabe, por exemplo, vai para o próximo, eu vou buscar outro que sabe, né? Porque o consorciado, de uma maneira geral, também está muito mais informado, mais consciente, ele tem mais acesso até uma inteligência artificial hoje não pode responder melhor do que, por exemplo, um advogado, né? Então a gente está concorrendo também com outros tipos de acesso a informações, às vezes imprecisas, mas às vezes boas também. Esses dias eu fiz uma consulta na inteligência artificial e eu fiquei surpreso de ver como que respondeu situações até sobre a lei de consórcio. Falei, nossa, que coisa diferente. Por quê? Porque como está sendo alimentado, está começando a processar. Então, os profissionais hoje estão sendo muito mais exigidos e tem que se aprimorar o tempo todo. Tem que fazer os cursos, tem que participar dos congressos, tem que participar dos fóruns de discussão, tem que estar ativo. Se quer atuar no sistema, tem que ser bom no que faz. Mas é um mercado em ascensão, né? Então, cada vez mais você precisa de uma mão de obra capacitada, né? Então, eu acho que temos muitas oportunidades a gente aí está nesse tendo, mercado. por exemplo, assistentes financeiros, assessorias financeiras, até alguns anos, poucos anos atrás, eram resistentes a consórcio. Não faz isso, não, parará, parará. Hoje estão todos entrando. Você está tendo hoje, por exemplo, um assessor financeiro que conhece 20 produtos, às vezes é qualificado em diversos produtos, aprendendo sobre consórcio. Então, aquele profissional de vendas da velha guarda, ele vai ter que se atualizar. Ele vai ter que se aprimorar, porque está vindo gente com muito mais experiência e inteligência que não conhecia o sistema, está aprendendo e vão aprender rápido. Então, ou seja, para todo mundo tem que se mexer e tem que se aprimorar. Só para complementar também, em relação ao Rodolfo, que realmente hoje o profissional de vendas tem que ser um consultor financeiro, ou seja, tem que conhecer vários produtos até para ele poder, né, rebater aquilo que de repente um consorciado, um consumidor está perguntando para ele. Então, Equivocada, né? Exatamente. E nós temos lá na ABAC o chamado Certificação para Profissionais de Consórcio, que é o PCA10. Né? É uma iniciativa que começou lá em 2018 e isso propicia, né, aquele consumidor se apresentar no mercado com essa certificação. Então ele pode ir lá, se ele já detém conhecimento, ele pode fazer já a certificação direto, né? Hoje nós temos 5.300 certificações válidas, né? Estamos trabalhando para recertificar esses profissionais que tem, a certificação tem validade de 3 anos, e muita gente também fez um curso, né? Faz o curso, de repente não tem lá, detém muito conhecimento, então prefere fazer o curso até para aprender um pouco mais de consórcio, porque além de todo o material disponível no nosso site, seja na ABAC, seja no consórcio de az.org.br, saberfinanceiro.org.br, ele pode fazer esse curso também. Mais de 10 mil profissionais já fizeram esse curso da ABAC, tá? Então, todas as informações estão disponíveis lá no nosso site. A minha próxima pergunta era justamente sobre isso, como garantir a compra consciente. E acho que você já respondeu que a melhor forma de preparar os vendedores para isso é capacitando os vendedores, orientando a fazer os cursos e se preparando. E tem mais alguma coisa que eles poderiam fazer para se capacitarem?
Olha, eu acho que é basicamente isso. Então, a gente sabe que as empresas têm as suas metodologias, né, para divulgar essas informações. Então, é claro que a gente não entra nesse mérito, né? O que a BAC trabalha é com informações do sistema de consórcios, da lei, lá a ética, que é uma coisa que a gente dá muita importância, né? Como é que se faz um cálculo, por exemplo? Para isso nós temos lá também um vídeo lá do nosso economista Luiz Antônio Barbagallo, em que ele pode fazer como é que ele calcula, né, a prestação. Então, são informações bastante ricas. Então, assim, além das administradoras de consórcios, que tem lá a sua forma de divulgação das informações e de suas metodologias, ele pode contar também com a ABAC. E a VOEC também, né? Com certeza. Antes falando das duas associações, nós sabemos que aí no próximo ano nós teremos o CONAC, que é o Congresso Nacional das Administradoras de Consórcio. Diga-se de passagem, o maior congresso sobre consórcio no Brasil e na América Latina, né, Paulo? No mundo. E também o CONAEC, que é feito pela ABAEC junto com a ABAC, que é o Congresso dos Advogados de Empresas de Consórcio. Isso tudo acontece junto. Mas eu queria saber de vocês, principalmente aqui do Rodolfo agora, nós já sabemos onde vai ser realizado o CONAC, qual é a pauta principal, qual é o foco, o grande mote desse próximo congresso que vem por aí? Nós já decidimos, o congresso vai acontecer novamente em Campinas. O ano passado batemos o recorde histórico com 1.200 participantes e estamos nos preparando para 1.500 participantes no próximo CONAC. É muita gente. É muita gente, com uma variedade temática. Nós temos um comitê temático que ele tem feito um trabalho muito legal, fazendo pesquisas de necessidades específicas, levantando profissionais, palestrantes que tenham essa relação, fazendo avaliação desses. Inclusive, a nossa avaliação do ano passado foi uma das melhores da história também, a avaliação dos palestrantes, né? Então, foi muito legal. Então, a metodologia que está sendo desenvolvida, que vai desembocar no CONAC, é essa de estar conversando com os nossos comitês, conversando com as administradoras, com os profissionais, vendo os temas de maior necessidade, buscando palestrantes, buscando inovação, buscando essa conexão com esse mundo em mudança total, especialmente nas matérias de inteligência artificial, das redes sociais e conexões das comunidades aí, das mais variadas formas, para trazer para o profissional uma atualização. Então, estamos muito empolgados com o próximo CONAC. Vai ser legal. Vai ser no Royal Palm Hall, né? Só complementando aqui o que o Rodolfo já falou. Amanhã a ABAC está aí soltando lá o e-mail marketing, exatamente já para promover, receber as inscrições, que é feito totalmente pelo site. E para quem fizer a inscrição até setembro, vai poder pagar em 9 vezes, tá? Então nós estamos aí, então, já abrindo essas inscrições e nós temos certeza que o Rodolfo falou que vamos superar o recorde desse ano de 1.200 participantes. Uma coisa legal, Paulo, é lembrar que o ano passado também nós tivemos um número de expositores maior, o que significa que o ecossistema está se desenvolvendo. Soluções das mais variadas estão vindo para que a gente possa aprimorar o nível de serviço e tudo mais. Então, também estamos esperando mais expositores para o próximo ano, com empresas que tragam soluções específicas que ajudem ainda mais as necessidades. As 31 empresas que tiveram lá fazendo a exposição na Expo CONAC, né? Desse ano, desculpe-me, em 2024, já demonstraram interesse para estar também em 2025. Então, nós fizemos o lançamento agora, né, para prospects, né, para expositores, apoiadores, e agora a gente realmente está tendo um interesse bastante grande, não só desses expositores que já participaram do CONAC desse ano, como também de outros que certamente virão. E para isso a gente ampliou ainda mais a área de exposição, que o Rodolfo falou, para a gente acomodar mais empresas interessadas. Olha, pessoal, o CONAC, assim como o consórcio, ele só cresce, né? O que nós temos visto cada ano mais, cada ano maior, cada ano com mais expositores. Então, com certeza, quando
esse episódio estiver no ar, as inscrições já vão estar aí abertas. Vamos todos aproveitar. Eu já sempre participo, Silvana e eu, né? Então nós podemos dizer que realmente é um sucesso e vale muito a pena. Esperamos contar com a participação dos advogados, porque afinal de contas nós temos trabalhando paralelamente, operando paralelamente, ou acontecendo paralelamente ao CONAC, nós temos o CONAEC, que é o Congresso Nacional dos Advogados Os e Empresas de advogados, Consórcio. sim, E- que acontece junto, no mesmo ambiente, né? Então existe uma interação entre advogados e os profissionais todos. E a gente nota que a cada ano a gente conta com um interesse ainda maior, não só de advogados, como também de profissionais que têm interesse em assistir aí as palestras, as apresentações. Tendo conhecimento. Exatamente. Lá no CONEC nós temos sempre esse objetivo de levar cada vez mais temas relevantes, não só para os advogados, mas para os profissionais do sistema que também tenham interesse em participar de uma palestra ou outra, já que ela é aberta, né? Sem dúvida. Então eu acho que vale muito a pena. Bom, nós estamos aí nos aproximando do final já, então nós vamos para a nossa última parte, que é um bate-bola, tá? Então eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer algumas perguntas e eu vou pedir para vocês responderem somente pode sim, pode não. Tudo bem? Tudo Ok. bem. Então vamos começar. Paulo, a primeira pergunta, Paulo. Posso reduzir o prazo do meu plano antecipando o pagamento das parcelas do consórcio por meio do lance? Pode sim. Posso utilizar meu fundo de garantia para dar lance em consórcio de imóveis? Pode sim. Paulo, posso utilizar a carta de crédito para quitar um financiamento existente? Pode sim. Rodolfo, posso comprar um bem usado com a minha carta de crédito? Pode sim. Paulo, posso participar de mais de um consórcio ao mesmo tempo? Pode sim. Por fim, Rodolfo, se eu tiver dificuldades financeiras, posso transferir minha cota para um terceiro? Pode sim. Que seja alguém bem próximo, né? Espero não pode ter. não, tudo pode sim. Estamos terminando e, embora pudéssemos continuar conversando, é hora de encerrar. Gostaria de ouvir em poucas palavras as considerações finais de cada um sobre o mercado de consórcios e conselhos para quem atua ou deseja se beneficiar dessa ferramenta de planejamento financeiro. Paulo, por favor. Vamos lá. Nós entendemos que o consórcio terá ainda muita vida, né, e vida longa pela frente, né? A tendência é de que os consumidores optem cada vez mais por esse produto genuinamente nacional, né? Se nós estamos hoje com 10 milhões e 700 mil participantes, logo, logo nós vamos atingir 11 milhões e daqui para frente nós só vamos crescer, né? O que a gente costuma destacar é que realmente as administradoras continuem agindo com bastante transparência com relação aos seus consumidores. Existe inclusive uma resolução, que é a resolução 155 lá, né? Que entrou em vigor lá em outubro de 2022, que determina então que as empresas ajam com relação aos consumidores com transparência, ética, diligência. É importante realmente que para que o consumidor se sinta cada vez mais seguro e confortável em relação ao sistema de consórcio, que as administradoras realmente adotem essas práticas cada vez mais transparentes, né? Então é isso que eu tenho para desejar, que os consumidores entendam cada vez mais, busquem cada vez mais informações sobre produtos financeiros e é claro que se o consórcio lhe vestir bem, né, dentro das suas características de planejamento e disciplina financeira, que eles possam continuar adquirindo cotas, realizando os seus sonhos de consumo. Agora a palavra está com você, Rodolfo. Muito bem. Há 10 anos atrás, o consórcio respondia por pouco mais de 2% do PIB. Agora, passou de 5% do PIB. Então, eu imagino que nós vamos continuar crescendo muito mais do que a própria economia, porque cada vez mais estamos introduzindo outros tipos de produtos no sistema de consórcio. Ou seja, vou resumir uma palavra que eu dei no nosso CONAC. O consórcio vai muito bem, obrigado. Então, vamos juntos continuar construindo esse lindo sistema. Com certeza, o consórcio é um bichinho que pega na gente e não sai nunca mais, né? Garotos, posso chamá-los assim, né?
Foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu agradeço pela participação de vocês e por nós iniciarmos essa série de podcasts aqui em grande estilo. Nós esperamos que essa conversa tenha esclarecido o tema sobre consórcios. Continuaremos nos próximos episódios, mas nós não poderíamos começar se não fosse com vocês. Então, nós agradecemos muito a participação de vocês. E para o pessoal que está nos ouvindo, se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal. Até a próxima, nós nos vemos em breve. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Obrigado, Virginia, pela oportunidade. Obrigado, Rodolfo. Aprendi muito com você e a gente sempre aprende cada vez mais. Obrigado a todos vocês.